começo do segundo tempo, o placar que lhe dava toda a segurança, mas também por não entrar na pilha e não provocar o adversário. Esse jogo tinha tudo para acabar com um problema, com confusão, jogador expulso, só não interessaria nada ao Flamengo isso. Né? E não, eles conseguiram levar bem, porque o Barbosa, gente, o Barbosa completamente alucinado, ele acabou de enterrar o Botafogo. O Samuel Lino se movimentando mais, isso aí é um reflexo da mudança do técnico, né? Ele está muito preso à ponta esquerda, como o Cebolinha também, no sistema do Felipe, e agora com o Leonardo Jardim, isso muda. Ele apareceu 2 vezes aqui pela direita com oportunidade, perdeu essa chance agora no passe do Jorginho, muito bom, mas fez o gol antes, a bola resvalou no Bastos. Numa jogada que normalmente o cara não chutaria para gol, ia tentar dominar o passe, e agora a ordem claramente é chuta. O Botafogo. Salve, salve, tropa! Seja muito bem-vindo ao QG da Nação. Nação, tô trazendo aí um corte do programa Posse de Bola do canal UOL Esporte, tá? Onde Mauro César fala do chororô do Botafogo. É muito hilário. Ele comentando da reclamação do Barbosa. E galera, se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma moral pra gente. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. Beleza, tropa? Bora direto pro vídeo sem mais enrolação, Nação. Imagina para os outros. Mauro, o Flamengo entrou no campeonato. 3-0 contra o Botafogo, não parecia nem um clássico, foi um massacre, um passeio. Samuel Lino jogando bem e o Flamengo está de volta e tem um jogo a menos ainda, certo? Foi a terceira vitória seguida do campeonato, que tinha vencido o Vitória um mês antes, né? Porque esse jogo do Vitória ficou muito perdido. O Botafogo está completamente sem rumo, né? O Flamengo aproveitou muito bem. Acho que o time foi muito maduro, assim, não só por ter vencido com certa facilidade e alcançar no começo do segundo tempo o placar que lhe dava toda a segurança, mas também por não entrar na pilha e não provocar o adversário. Esse jogo tinha tudo para acabar com um problema, com confusão, jogador expulso, só não interessaria nada ao Flamengo isso. Né? E não, eles conseguiram levar bem, porque o Barbosa, gente, o Barbosa completamente alucinado, ele acabou de enterrar o Botafogo. O Samuel Lino se movimentando mais, isso aí é um reflexo da mudança do técnico, né? Ele ficava muito preso à ponta esquerda, como o Cebolinha também, no sistema do Felipe, e agora com o Leonardo Jardim, isso muda. Ele apareceu 2 vezes aqui pela direita com oportunidade, perdeu essa chance agora no passe do Jorginho, muito bom, mas fez o gol antes, a bola resvalou no Bastos. Numa jogada que normalmente o cara não chutaria para gol, ia tentar dominar o passe, e agora a ordem claramente é chuta. O Botafogo, com os goleiros deixando a desejar, jogou o terceiro goleiro Raul e tomou um gol de falta defensável do Léo Pereira. Aliás, o Cleiton do Bragantino está qualificado para jogar no Botafogo, diga-se de passagem, né? Porque é impressionante. Ninguém mais fala dos scouts do Botafogo, né? Os scouts do Botafogo não acham um goleiro confiável, é impressionante. Há 2 anos, os scouts do Botafogo, um goleiro razoável, gente, razoável. Todos falham todo o jogo, é impressionante. E aí a coisa vai ficando muito tranquilamente. Uma boa sequência, são agora 4 jogos, né? Sem tomar gol, né? Madureira, Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. Mas tudo isso, gente, o time do Felipe Luiz também tomava poucos gols. Houve um momento ruim no começo dessa temporada, mas no ano passado foi assim. Mais da metade dos jogos foi vazado. E apesar das questões de finalizações, que eu mesmo critiquei várias vezes, assim, foi o melhor ataque do campeonato, a melhor defesa. Então, acho que assim, o Leonardo Jardim está retomando um trabalho e colocando características dele. Uma delas, que eu acho que é a mais importante, isso eu gosto muito, que é não demorar tanto a finalizar. O Flamengo finalizou acho que 15 vezes, 7 no alvo e 2 nas traves, né, no jogo contra o Cruzeiro. E sábado, novamente, teve um índice de aproveitamento muito bom, finalizando muitas vezes na direção do gol. E o Botafogo está com vários problemas, está perdido. Já tinha sido eliminado na fase preliminar da Libertadores dias antes, né? Acabou sendo uma presa fácil, né? E esse placar, inclusive, de 3-0, é um placar que o Flamengo aplicou com o Felipe Luiz no ano passado, no Brasileiro, no Botafogo, no meio local. Então, até isso não é exatamente uma novidade. Mas é claro que é uma perspectiva bem interessante, porque acho que o técnico está sendo inteligente o bastante para entender que ele não pegou terra arrasada e que ele não tem que reconstruir tudo, ele tem que fazer os ajustes que ele considera necessários, e esses ajustes têm sido bem feitos. E ele tem falado isso nas coletivas, inclusive, que ele encontrou um conteúdo muito bom, com o qual está podendo trabalhar. E o Lino tem que ser cobrado e estimulado. É um investimento muito alto, é um jogador bom, muito bom.
que pode render mais, né? Não só porque fez o gol, não, mas fazer uma boa partida. Né? Eu acho ele melhor que o Cebolinha, participa muito mais defensivamente, recompõe, coletivamente é um jogador mais inteligente, com um senso tático muito mais completo, mas ele precisa entregar muito mais, porque ele custou muito dinheiro, né? Etiquetinha de 25 milhões de euros está pendurado no pescoço. O Paquetá faz uma partida razoável, o Arrascaeta foi preservado numa linha que já ficou clara, ele já falou que faria isso também. Não vai usar os dois sempre, não porque não possam jogar juntos, mas porque ele precisa dos dois. Então ele tem que administrar de maneira que tenha os dois sempre em condições, eventualmente juntos, eventualmente separados, dependendo aí do contexto do adversário. Quinta-feira o adversário está fazendo o Remo, é mais um jogo sem viagem, né? Porque fez jogo fora de casa contra... Jogou com o Fluminense final carioca, neutro. E agora com o Botafogo como visitante. Então não teve que viajar. Vai receber o Remo, que está na zona de rebaixamento, acumulando resultados ruins, já mudou dirigente, já mudou técnico. O Remo está se candidatando a ser uma espécie de esporte desse jeito. Muito desorganizado, muito fora da realidade na volta à Série A. Pode ter uma flamengada? Sempre pode ter uma flamengada, né? Mas é um jogo interessante do Flamengo. Pega um adversário que vem da Série B em casa, uma chance boa de vencer de novo. É aí no domingo, enfrenta o Corinthians e São Paulo. Essa meio de semana é boa pro Flamengo, né? Fechando o domingo com o Corinthians. Então, dessa turma aí em cima, vamos lembrar primeiro. O Flamengo e o Bahia têm um jogo a menos. Esse jogo a menos, tanto de um quanto de outro, é como mandante. Então, né? O Flamengo é o Mirassol, o Bahia não recorda agora. O Bahia, depois eu vou Chapecoense em casa. Né? Então, eles têm estão com 5 jogos, o Bahia pode ir a 14, o Flamengo pode ir a 13, né? E deixando a coisa... E essa questão logística é uma coisa que eu também estava prestando atenção, que assemelha a sequência de Palmeiras e Flamengo. Eles saem um pouco desse primeiro momento. Sendo que o Flamengo já foi a Salvador, o Palmeiras foi a Porto Alegre e Belo Horizonte, só. Né? O Palmeiras só vai ter uma viagem um pouco mais longe para Belo Horizonte do que Belo Horizonte. Exatamente. O Palmeiras só tem uma viagem um pouco mais longa, uma visita um pouco mais longa em abril contra o Bahia. Então o Abel reclama da sequência, mas muitas vezes, então se a gente for falar do Remo, do Bahia mesmo, de outros times como eram os cearenses, né? Como eram os cearenses, então vamos lá, Palmeiras e Flamengo, além das condições de elenco melhores, eles têm nessa largada menos viagens, certo? Vamos deixar isso bem claro para os dois. E aí, Tironi, é a sua pergunta do início, sobre a liderança do São Paulo, ou dos times da ponta, ali, da parte de cima. No meio de semana, quem tem o jogo mais difícil é o São Paulo. Né? Então, a possibilidade de Palmeiras e Flamengo chegando e passando é bastante grande. E a gente vai começar daqui a pouquinho a comparar os dois em termos de paquetárias, Lino Rock... futebol apresentado por técnicos portugueses, daqui a pouco, por enquanto temos intrusos aí para misturar as coisas, mas daqui a pouco para ser deleite, Tironi. A gente vai estar comparando os dois de lupa, Flamengo e Palmeiras. Juca! Arnaldo, Sim. Eu ia perguntar para você o seguinte. Dorival ontem teve que começar a responder sobre pressão, se está pressionado, ele falou que não se preocupa. Aí, lá em Minas, o Tite cai, significa? Claro que é sempre uma assombração. É isso aí, tropa. Isso aí é um corte rápido que eu trouxe aí do Mauro César falando desse chororô do Botafogo, da derrota do Botafogo pro Flamengo no Nilton Santos. Flamengo 3, Botafogo 0. Ou seja, de 12 jogos, 11 vitórias do Flamengo e 1 derrota. É domínio total, é o nosso tapetinho, né, galera? E tropa, se você chegou até aqui, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí de onde você tá falando, de que cidade você é, e hype aí, ajuda esse canal a crescer. Vamos levar o nome do nosso Mengão pro mundo, o universo é o limite. Bora, tropa, até o próximo vídeo.